Saudações terráqueos, eu sou Wesley Andrade e você está no canal ETs etc. Seja muito bem-vindo. Antes de entrarmos no tema do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Vou até dar um tempinho para isso. Deep Prasad é um renomado físico e empreendedor. Ele é o CEO da empresa Reactive-Q e está envolvido na construção de um sistema multifísico o mais avançado do mundo. A inteligência de Prasad, durante seus anos de estudante, levou a Universidade de Toronto a chamá-lo de o próximo Einstein, em uma nota publicada há 5 anos. A missão do físico de sua empresa é criar computadores quânticos, os quais permitirão calcular a matemática anteriormente impossível para prever como o material se comportará sob diferentes condições e em combinações com outros materiais. Deep Prasad é um cientista cujo trabalho é desenvolvido no campo da física quântica, especialmente em sua aplicação ao campo de computadores e tecnologia. No entanto, no final do mês passado, ele publicou uma extensa série de mensagens fora de tópico em sua conta no Twitter, onde alegou ter tido um encontro com entidades de outro mundo, de aparência etérea, que lhe mostravam símbolos e hieróglifos holograficamente estranhos. Ele escreveu, abre aspas, "É dia de ação de graças e este post certamente será complicado para muitos. De fato, falando objetivamente, não é uma boa ideia escrever o que eu vou escrever, já que cada cientista tem um espaço em branco na comunidade OVNI e eu ainda sou um CEO tecnológico. No início deste ano, fevereiro, tive uma experiência tão absurda e surpreendente que mudou a minha vida. Aconteceu em minha casa em plena luz do dia, por volta das 9h40 da manhã. Deixarei alguns detalhes de fora, quando tiver mais segurança e puder expandir mais. Mas em resumo, fiquei paralisado contra minha própria vontade. Não conseguia me mexer e tinha 3 entidades diante de mim. Eu poderia estar louco? Claro. Eu acho que sou? Obviamente que não. Isso poderia ter sido uma alucinação? Não posso provar se foi ou não. Caso contrário, não estaria tão preocupado em compartilhar isso. Essas entidades projetavam centenas ou talvez milhares de frases e parágrafos em um idioma que parecia uma mistura de hieróglifos japoneses e egípcios. Eu estava apavorado e mal conseguia mexer meu corpo. Não podia acreditar no que estava acontecendo comigo. Tentei me convencer de que estava tendo algum tipo de ataque ou tinha desmaiado e o que eu via não podia realmente estar acontecendo. No entanto, parecia mais real do que a própria realidade. Eu estava com medo, não conseguia me mexer e não tinha controle da situação. Mas conseguia pensar perfeitamente. Minha mente estava correndo a 1000 por hora. Essas coisas são reais? Está acontecendo agora? Minha família ou amigos estão prontos para isso? Se acontecer com eles? Eles vão me matar? Como faço para que eles saibam que eu não quero morrer e não sou uma ameaça? Ao mesmo tempo, tentei entender os símbolos. Foi incrivelmente frustrante não poder entendê-los ou traduzi-los. As frases e parágrafos passaram rapidamente e eu só conseguia distinguir uma palavra em inglês. Eu vi pelo menos 3 vezes a palavra DNA. Isso significa que quem ou o que estava fazendo isso, mesmo que fosse meu próprio cérebro, entendeu claramente o inglês.
mas eu estava escolhendo não usá-lo para tudo. A imagem do meu quarto desaparecia se eu levantasse a cabeça um pouco, embora isso fosse difícil, pois imediatamente me senti enjoado. Quando a imagem desapareceu, percebi que não estava mais no meu quarto, mas em outro lugar. Quando descansei minha cabeça no travesseiro, a imagem da sala retornou, junto com os símbolos. Decidi parar de lutar contra o que estava acontecendo e, por algum motivo estranho, não sentia mais medo, mas um fascínio total. O medo retornava de vez em quando, mas naquele momento eu já estava observando tudo ao meu redor com cuidado. A cor de seus trajes, sua altura, seus modos e etc. Em um ponto, um deles pulou em mim e lentamente caminhou em direção à minha cabeça. Antes de fazer isso, o ser estava no chão, perto da minha TV, e mostrando esses belos hologramas dourados no meio de seu traje. Quando ele pulou, esses hologramas também vieram. Vendo isso, eu imediatamente me perguntei: é uma piada? O que há de errado comigo? O que são essas coisas? Porque garanto que eles não se parecem com o que você esperaria de um alienígena. Essas coisas pareciam etéricas por natureza, difícil de descrever. Uma vez que ele estava comigo, ele avançou tão devagar e com cuidado que eu senti que ele estava me tratando como um animal. Senti uma luz me atingindo no topo da minha cabeça e, de repente, um sentimento de euforia e alegria que eu nunca havia experimentado me invadiu. Vou tentar descrevê-lo da melhor maneira possível. Senti que o universo estava ciente da minha existência. Foi como um pensamento caloroso que me lembrou que o espaço é cheio de vida e que todos nos relacionamos com todos em virtude de sua existência. Unidade. Essa palavra não fazia sentido para mim até aquele dia. Após alguns minutos de experiência, perdi a consciência e acordei instantaneamente. Nem um minuto se passou desde que a experiência começou. Olhei para todos os lugares completamente chocado, porque o tempo não havia passado. Ainda acredito que o que aconteceu pode ser uma experiência autêntica, mas questiono menos agora do que antes. Além disso, tudo isso aconteceu apenas 3 meses desde que me interessei por ufologia. Então duvidei da experiência que tive por isso, pois tinha esse interesse. Duvido que apague ou não esses tweets, porque fiquei chateado com a falta de evidências físicas e poderia ser uma grande falsidade. No entanto, isso me levou a ficar ainda mais interessado no assunto. Decidi que precisava encontrar mais pessoas que tivessem esse tipo de experiência. Então, entrei em contato com o grupo Toronto CE5, que saí após 2 sessões porque um dos responsáveis era um total louco. Eu reservei uma entrada para a conferência SCU, Coalizão Científica para o Estudo de OVNIs, e assim conheci Hal e Luiz Elizondo. Eu precisava saber quem eram essas pessoas, o que estava acontecendo e se eu tinha enlouquecido oficialmente. Muitos de vocês começaram a me seguir desde o meu post na SCU e só aprendi mais e mais. Minha vida se tornou mais estranha desde que tive a experiência muito rara. Primeiro de tudo, algo aconteceu algumas semanas antes. Um conhecido cometeu suicídio e, embora não estivéssemos tão perto, tínhamos um relacionamento. Descobri a morte e me traumatizou. Afetou o meu trabalho. No entanto, depois de ter tido a experiência com as entidades, o sentimento de singularidade que eu tinha não se foi. A parte da euforia, com certeza. Mas comecei a ficar muito melhor mentalmente falando. Eu não tinha mais ansiedade, depressão, medo ou estresse. Sentia amor por todos e era muito difícil para mim ficar com raiva de alguém. E se ficasse, não durava muito tempo.
Era objetivamente uma versão melhor de mim. Minhas crenças em Deus também mudaram quase que instantaneamente, de ateu a alguém espiritual. Comecei a ter sonhos onde me vi dentro de um desses OVNIs, sobre os quais se lê normalmente, principalmente discos e orbes. Alguns dos personagens que apareceram nos meus sonhos falaram comigo telepaticamente. Nunca na minha vida sonhei com esse tipo de coisa, até este ano. Também experimentei anomalias elétricas impossíveis em qualquer lugar durante as 2 primeiras semanas após o evento. Isso me levou a ficar um pouco nervoso com a situação, porque senti que, de certa forma, havia perdido o meu livre-arbítrio. A ideia de não ter medo e ter um amor incondicional por tudo não veio de mim. Eu não pensei que fosse algo que eu teria ganho. E certamente não era normal, embora fosse libertador. Se todos experimentassem o estado mental em que eu estava, tudo seria melhor da noite para o dia. Estou convencido de que o ódio, o medo, a raiva, a depressão e a ansiedade desapareceriam da sociedade. Depois de algumas semanas, esse sentimento, esse estado mental diminuiu, até eu me tornar eu mesmo. Às vezes gostaria de voltar a ser como eram as coisas nessas 2 semanas após a experiência, mas é melhor fazer um esforço consciente para retornar a esse estado mental. Por outro lado, semanas depois, tive meus primeiros avistamentos de OVNIs e, no total, tive 4 desde então. 2 dos quais consegui gravar. Em 3 das 4 oportunidades, havia outras pessoas comigo. Sim, esta é a minha vida agora e mudou para melhor. Tornou-se mais complexo e me levou para onde estou hoje. Não sei se aconteceu e não posso provar que não enlouqueci. Passarei em qualquer exame psicológico sem problemas, mas sempre haverá espaço para dúvidas e o que é justo. Mas sou eternamente grato por isso ter acontecido. Acredito que jamais revelaremos esse mistério, mas acredito que a humanidade terá um futuro incrível. Fecha aspas. A pergunta que fica é: por que um físico tão bem-sucedido e CEO de uma empresa de tecnologia tão importante arriscaria sua reputação para contar uma história tão incrível se esta fosse uma invenção? A conclusão eu deixo por conta de cada inscrito.